Você tem reaproveitado aquela comidinha de ontem achando que está economizando? Na verdade, pode estar acumulando toxinas invisíveis no seu corpo. Pior ainda, pode estar preparando, sem saber, o gatilho para uma inflamação silenciosa que destrói seu intestino, envelhece seu cérebro e prejudica sua imunidade. Não é exagero. Estudos mostram que certos alimentos, ao serem reaquecidos, sofrem mutações químicas que transformam o que era saudável em um veneno lento, especialmente para idosos. E o mais assustador, esses alimentos estão na sua geladeira agora. Por que alimentos comuns mudam de composição ao serem reaquecidos? Todo alimento passa por transformações químicas quando é preparado, mas o que poucos sabem é que reaquecer certos alimentos muda completamente sua estrutura original. Em vez de fornecer nutrientes, ele pode gerar compostos tóxicos, difíceis de eliminar e extremamente agressivos ao corpo, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Quando você reaquece proteínas, como carne, ovo ou frango, ocorre desnaturação. As cadeias proteicas se quebram, perdem sua forma funcional e, sob temperaturas elevadas, podem formar aminas heterocíclicas e nitrosaminas, compostos inflamatórios com potencial carcinogênico. Em outras palavras, o alimento perde o que era benéfico e ganha moléculas que o corpo reconhece como agressoras. No caso dos carboidratos, arroz, batata, massas, o reaquecimento repetido causa recristalização do amido, tornando-o mais resistente à digestão. Isso pode gerar fermentação excessiva no intestino, estufamento, alterações na flora intestinal e até desequilíbrios metabólicos em idosos, com digestão mais lenta. Pior, em altas temperaturas, como as de micro-ondas ou frigideiras com óleo reaproveitado, esses mesmos alimentos geram acrilamida, um composto altamente reativo ligado ao envelhecimento celular precoce, neurodegeneração e alterações inflamatórias sistêmicas. A acrilamida é especialmente preocupante porque não tem gosto, cheiro nem cor, e ela se acumula no organismo ao longo dos anos, silenciosamente. Vegetais como espinafre, acelga, beterraba e cenoura, quando aquecidos mais de uma vez, liberam nitratos, que se transformam em nitritos. E, em contato com o meio ácido do estômago, podem formar nitrosaminas. Esses compostos estão associados a riscos aumentados de doenças gastrointestinais e redução da oxigenação celular, o que é crítico para quem já tem circulação comprometida. Além disso, o aquecimento repetido das gorduras e óleos vegetais, como no reaproveitamento de frituras ou molhos, resulta em oxidação lipídica. Isso libera radicais livres que danificam as membranas celulares, especialmente nos olhos, cérebro e sistema cardiovascular. No corpo de um idoso, onde o processo de regeneração celular é mais lento, o impacto é maior e mais duradouro. Outro fator ignorado: o recipiente onde o alimento é aquecido. Quando você reaquece alimentos em potes de plástico comum, principalmente no micro-ondas, ocorre liberação de eftalatos e bisfenol A, BPA, disruptores endócrinos que afetam os hormônios, a tireoide e aumentam o risco de câncer a longo prazo. O que tudo isso significa? Que o problema não está apenas no que você come, mas no que acontece com esse alimento antes de você comê-lo de novo. A forma de preparo, a temperatura e o tempo de armazenamento definem se o alimento será um suporte à sua saúde ou uma ameaça silenciosa ao seu corpo. A recomendação é clara: evite reaquecer mais de uma vez o mesmo alimento. Priorize aquecimento leve, com pouca temperatura e sempre em recipientes de vidro ou cerâmica. Nunca use plásticos comuns no micro-ondas. Jamais reaproveite óleo para fritura ou refogue alimentos já prontos com ele. E sempre observe se o alimento tem cheiro, cor ou textura alterados, mesmo que minimamente. Para o idoso, cada detalhe importa, e saber disso pode evitar quadros de inflamação crônica, má digestão, confusão mental, piora da glicemia e até agravamento de doenças degenerativas. Como o calor transforma comidas inofensivas em substâncias tóxicas. A maioria das pessoas acredita que reaquecer a comida do dia anterior é um hábito seguro, até saudável. Mas o que poucos sabem,
E o que quase ninguém explica é que o calor, quando reaplicado em certos alimentos, desencadeia reações químicas perigosas. E o corpo de um idoso, já mais sensível, responde a essas reações de forma muito mais intensa. Ao reaquecer, o que você está fazendo, na prática, é forçar um alimento já processado pelo calor a passar novamente por rupturas moleculares. Isso altera o alimento por dentro, mesmo que por fora ele pareça o mesmo. Vamos entender melhor. 1. Proteínas: carne, frango, ovos, peixe. Quando proteínas são aquecidas pela segunda ou terceira vez, ocorrem reações de Maillard e formação de aminas heterocíclicas. São compostos derivados do contato entre aminoácidos e açúcares, altamente reativos e inflamatórios. Essas substâncias estão diretamente ligadas ao aumento de risco de câncer de cólon, fígado e estômago, além de sobrecarregarem o fígado, órgão responsável por neutralizar essas toxinas. Idosos que já possuem esteatose hepática, digestão lenta ou baixa produção de enzimas têm muito mais dificuldade de metabolizar essas proteínas modificadas, o que pode levar à inflamação intestinal, gases, refluxo crônico e intolerâncias alimentares. 2. Óleos e gorduras vegetais: margarina, óleo de soja, girassol. Ao serem reaquecidos, os óleos passam por um processo chamado oxidação lipídica. Isso significa que suas moléculas de gordura se degradam, liberando aldeídos tóxicos, radicais livres e ácidos graxos trans. Esses compostos provocam um estresse oxidativo profundo, atacam as células, aceleram o envelhecimento celular, prejudicam o cérebro e aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Idosos que consomem alimentos fritos, reaquecidos com frequência, apresentam maior incidência de inflamações silenciosas, demência vascular e hipertensão. 3. Vegetais com nitratos: espinafre, beterraba, acelga, alface. Esses vegetais são ricos em nitratos, que normalmente são benéficos ao corpo, mas quando aquecidos novamente, especialmente após refrigeração inadequada, esses nitratos se transformam em nitritos, que podem reagir no estômago formando nitrosaminas, substâncias associadas ao desenvolvimento de câncer gástrico, problemas respiratórios e anemia. Esse risco aumenta quando esses vegetais são guardados cozidos por mais de 24 horas e depois levados ao micro-ondas ou panela comum em fogo alto. Nos idosos, isso pode provocar falta de ar, palidez, fadiga extrema e piora no quadro de oxigenação celular. 4. Arroz, batata, macarrão e outros ricos em amido. Esses alimentos, ao esfriarem e depois serem reaquecidos, passam por recristalização do amido, tornando-se resistentes à digestão. Além disso, quando o reaquecimento é feito em altas temperaturas, pode ocorrer formação de acrilamida, uma substância altamente tóxica que compromete os neurônios, o DNA celular e pode contribuir para o surgimento de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Além disso, o arroz é um dos principais alvos da bactéria Bacillus cereus, que sobrevive ao cozimento e se prolifera rapidamente quando o alimento é armazenado à temperatura ambiente. Essa bactéria pode causar intoxicações alimentares graves, com diarreia, náusea, vômitos e queda abrupta de pressão. 5. Recipientes inadequados: plásticos e isopor no micro-ondas. Embora não seja um alimento, o recipiente em que você reaquece sua comida interfere diretamente na toxicidade do que você consome. Potes de plástico comum, quando aquecidos, liberam compostos como BPA, bisfenol A e fitalatos, que são conhecidos disruptores endócrinos. Eles desregulam hormônios sexuais, favorecem o ganho de gordura abdominal, pioram quadros de diabetes tipo 2 e afetam a tireoide. Em pessoas com mais de 60 anos, esses desequilíbrios hormonais se manifestam de forma mais agressiva: queda de libido, depressão, retenção de líquidos, hipertensão, aumento do risco de AVC e osteoporose. Tudo isso acontece sem que o cheiro, a aparência ou o gosto do alimento denunciem o perigo. É por isso que esses riscos são chamados de silenciosos. Mas dentro do corpo não há silêncio.
a inflamação, intoxicação, degeneração. E quanto mais idade se tem, menos o corpo consegue responder e se defender sozinho. Os 5 alimentos que mais causam inflamações quando reaproveitados. Alguns alimentos, quando preparados de forma fresca, oferecem nutrientes importantes para a saúde. Mas quando são armazenados de maneira incorreta e depois reaquecidos, eles deixam de ser aliados e passam a ser potenciais causadores de inflamações silenciosas, que se acumulam e enfraquecem o corpo com o tempo. Abaixo estão os 5 principais alimentos que você deve evitar reaproveitar com frequência, principalmente se já tem mais de 60 anos. 1. Batata cozida. Rica em amido, a batata é altamente perecível. Quando esfria e depois é reaquecida, especialmente no micro-ondas, passa por modificações estruturais que geram amido resistente, uma forma difícil de digerir e que fermenta no intestino. Além disso, sob altas temperaturas, a batata pode formar acrilamida, um composto tóxico associado à inflamação crônica, envelhecimento precoce e risco aumentado de câncer gastrointestinal. Em idosos, o consumo frequente de batata requentada pode causar estufamento, gases, digestão lenta e picos de glicose. 2. Ovos cozidos ou mexidos. Os ovos são fontes de proteína de alto valor biológico, mas ao serem reaquecidos, as proteínas se desnaturam de forma irreversível e podem liberar compostos sulfurados que dificultam a digestão, além de alterar o pH do estômago. O resultado é acidez, refluxo, fermentação intestinal e maior risco de inflamação sistêmica, sintomas muito comuns em idosos com baixa produção de ácido gástrico. Reaquecer ovo no micro-ondas, por exemplo, pode agravar quadros de gastrite ou esofagite. 3. Espinafre, acelga e beterraba. São vegetais ricos em nitratos naturais, que são benéficos quando consumidos crus ou cozidos uma única vez. O problema começa quando são guardados na geladeira e depois aquecidos de novo. Os nitratos se convertem em nitritos, e esses, por sua vez, podem formar nitrosaminas, compostos tóxicos com potencial carcinogênico. Esse processo está relacionado a quadros de anemia, queda de imunidade, problemas respiratórios e risco aumentado de câncer gástrico. Em pessoas idosas que já possuem uma oxigenação celular mais lenta, o impacto é ainda mais grave. 4. Frango cozido ou assado. Frango é uma das carnes mais comuns nas refeições brasileiras, mas ao ser requentado, especialmente em fogo alto ou micro-ondas, a proteína sofre quebra de estrutura e libera aminas heterocíclicas, que são inflamatórias e ligadas a processos degenerativos. Além disso, o frango contém fósforo livre, que em excesso pode sobrecarregar os rins, principalmente em idosos com função renal comprometida. O reaproveitamento frequente dessa carne pode estar associado a cansaço inexplicável, dores articulares, acúmulo de toxinas no sangue e elevação da pressão arterial. 5. Arroz branco. Arroz é o principal alvo da bactéria Bacillus cereus, que se desenvolve em alimentos ricos em amido quando são deixados em temperatura ambiente. Mesmo que o arroz seja guardado na geladeira, se não for resfriado rapidamente e for reaquecido de forma inadequada, a bactéria pode sobreviver e liberar toxinas que causam náusea, vômito e diarreia. O problema é que essa bactéria não altera o cheiro nem o sabor do arroz, o que torna o risco invisível. Em pessoas mais velhas, a desidratação provocada por um episódio de intoxicação alimentar pode levar a quedas de pressão, confusão mental e agravamento de quadros cardíacos. O reaquecimento de alimentos não é um problema isolado. É um hábito comum que, feito de forma incorreta, leva a processos inflamatórios silenciosos, com impacto direto na digestão, na circulação, no metabolismo e até no funcionamento cerebral. Para idosos, o corpo já trabalha em ritmo mais lento, o fígado filtra menos, os rins eliminam com mais dificuldade e o intestino perde parte da sua flora natural. Por isso, evitar o reaproveitamento desses alimentos, ou ao menos seguir critérios rigorosos de armazenamento e aquecimento, é uma medida preventiva real contra doenças silenciosas
que se instalam ao longo dos anos, os perigos invisíveis que se acumulam no corpo. Ao longo do tempo, a alimentação moderna, baseada em praticidade, muitas vezes sacrifica a saúde em nome da velocidade. Reaquecer comida, reaproveitar óleo, armazenar alimentos de forma errada, esses hábitos parecem pequenos, inofensivos. Mas é aí que mora o perigo. O corpo não reage de forma imediata. Ele absorve, ele acumula, ele sofre em silêncio. E com o passar dos anos, esses danos se tornam doenças. Vamos entender por que isso acontece. Quando você consome alimentos reaproveitados da forma errada, seu corpo é exposto a um volume repetido de compostos inflamatórios, oxidativos e tóxicos. Acrilamidas atacam o DNA celular, afetam o cérebro e aceleram o envelhecimento. Aminas heterocíclicas e aldeídos oxidados comprometem o fígado, o intestino e o coração. Nitrosaminas aumentam o risco de câncer gástrico, problemas vasculares e doenças autoimunes. Fitalatos e bisfenol A desregulam os hormônios, prejudicam a tireoide, alteram a função sexual e a memória. Esses compostos são chamados de toxinas bioacumuláveis, ou seja, o corpo não consegue eliminá-los totalmente. Com o tempo, eles se depositam no fígado, na gordura abdominal, nos rins, nas articulações e até no sistema nervoso central. E o que isso causa? Fadiga constante mesmo após uma boa noite de sono, inflamações articulares crônicas, sem causa aparente, dificuldade de concentração, lapsos de memória, pressão alta e resistência à insulina, queda da imunidade e maior suscetibilidade a vírus e bactérias, envelhecimento acelerado da pele e dos órgãos internos. Em pessoas idosas, tudo isso é potencializado. O fígado já não tem a mesma capacidade de neutralizar toxinas. Os rins filtram com menos eficiência. A flora intestinal está reduzida. A barreira hematoencefálica, que protege o cérebro, está mais vulnerável. Resultado: o corpo se inflama, se intoxica e se degenera lentamente. E o mais grave, o processo é silencioso. Muitas vezes, o idoso só percebe quando já surgiram doenças autoimunes, queda drástica de energia, confusão mental ou até quadros de AVC e infarto. Portanto, o perigo não está apenas no alimento em si. Está na repetição silenciosa dos mesmos erros todos os dias, durante anos. O que é feito na cozinha hoje pode definir como será sua saúde nos próximos 5, 10 ou 15 anos. Como proteger sua saúde sem abrir mão das sobras do dia anterior. Reaproveitar alimentos é uma prática comum e econômica, especialmente para idosos que buscam manter o orçamento equilibrado e evitar desperdícios. No entanto, o problema não está nas sobras em si, mas na forma como elas são armazenadas, manipuladas e reaquecidas. Pequenos erros nesses processos podem transformar uma refeição saudável em uma fonte de riscos para a saúde. Para proteger seu corpo e manter a qualidade dos alimentos, é fundamental adotar cuidados rigorosos no armazenamento. As sobras devem ser refrigeradas em até 2 horas após o preparo, utilizando potes limpos, de preferência de vidro ou cerâmica, e com tampas bem vedadas para evitar a entrada de contaminantes. Nunca deixe alimentos cozidos em temperatura ambiente por mais de 2 horas, pois esse ambiente favorece a proliferação de bactérias e fungos, que podem causar intoxicações alimentares graves. Outro ponto importante é a divisão das porções. Evite guardar grandes quantidades de comida em um único recipiente, pois isso dificulta o resfriamento uniforme. Dividir as sobras em recipientes menores acelera o processo de resfriamento, reduzindo significativamente o risco de crescimento bacteriano e mantendo as propriedades nutricionais do alimento por mais tempo. Na hora de reaquecer, escolha métodos que garantam aquecimento homogêneo e temperaturas adequadas para eliminar possíveis micro-organismos. Banho-maria e forno convencional são opções mais seguras, pois aquecem os alimentos de forma gradual e uniforme. O micro-ondas, apesar da praticidade, deve ser utilizado com cuidado. Mexa os alimentos durante o processo para evitar pontos frios onde as bactérias podem sobreviver e proliferar. A temperatura interna do alimento
deve atingir pelo menos 74 kg para garantir a segurança. Evite o erro comum de reaquecimento múltiplo. Cada nova exposição ao calor degrada ainda mais as proteínas, gorduras e vitaminas, além de aumentar a formação de compostos tóxicos, como aminas heterocíclicas e aldeídos oxidados, que provocam inflamação e dano celular. O ideal é reaquentar apenas a porção que será consumida na hora, descartando o restante para evitar riscos à saúde. É imprescindível também evitar o reaproveitamento de óleos usados em frituras. O óleo oxidado e aquecido repetidamente gera substâncias altamente inflamatórias e prejudiciais ao sistema cardiovascular, aumentando o risco de doenças cardíacas e vasculares, especialmente em idosos. Reaqueça alimentos fritos com moderação e prefira preparações mais leves e frescas. Antes de consumir qualquer sobra, faça uma análise cuidadosa do aspecto visual, cheiro e textura. Cheiros azedos, texturas viscosas, alterações na cor e presença de bolores indicam que o alimento está contaminado e deve ser descartado imediatamente. Consumir alimentos em estado de deterioração pode causar intoxicações alimentares, agravando quadros clínicos em pessoas mais vulneráveis, como idosos. Além desses cuidados, é recomendável equilibrar o consumo das sobras com alimentos frescos, como frutas e verduras da estação, que fornecem fibras, vitaminas e minerais essenciais para a manutenção da saúde intestinal e do sistema imunológico. Esse equilíbrio ajuda a reduzir o impacto dos possíveis resíduos tóxicos e inflamatórios presentes nos alimentos reaproveitados. Por fim, a prevenção é a melhor estratégia para garantir qualidade de vida. Pequenos detalhes no manuseio e conservação dos alimentos podem fazer toda a diferença para evitar doenças silenciosas, infecções e inflamações crônicas que comprometem a saúde do idoso e sua autonomia. Seguindo essas medidas simples e eficazes, é possível reaproveitar as sobras do dia anterior com segurança, preservando o valor nutricional das refeições e protegendo o organismo contra os riscos ocultos que muitos desconhecem.